Começo contando para vocês que o presidente Lula oficializou agora esta tarde, depois de muitas informações de bastidores e também notícias em vários veículos de imprensa, de que Paulo Gonet e também Flávio Dino são indicados então para a Procuradoria-Geral da República e para o Supremo Tribunal Federal, respectivamente. Quero conversar já com o André Anelli, que vai trazer as informações ao vivo aqui para a gente. Anelli, conta aí então como é que foi a repercussão e de que forma que se deu também essa indicação. Martelo batido, né? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Martelo batido sim, viu? Muito boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o 3 em 1 aqui na Jovem Pan. Essas definições do presidente Lula aconteceram ainda na manhã dessa segunda-feira, logo depois de duas reuniões lá no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. Às 9 da manhã, o presidente Lula recebeu então Flávio Dino, ministro da Justiça, e acabou oficializando a ele então a indicação para o Supremo Tribunal Federal para a vaga deixada pela ministra Rosa Weber, que se aposentou no início de outubro. E logo depois, o presidente Lula realizou uma outra reunião, ainda na residência oficial, com Paulo Gonet Branco, subprocurador-geral eleitoral, para indicá-lo para a vaga da Procuradoria-Geral da República, que atualmente é ocupada de forma interina por Eliseta Ramos. Essas duas indicações já eram antecipadas aqui pela nossa reportagem da Jovem Pan, né, Evandro? A gente destacava anteriormente que antes, para a vaga do Supremo Tribunal Federal, havia apenas uma dúvida em relação a outros dois nomes, Bruno Dantas, do Tribunal de Contas da União, e o Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, mas Lula acabou preferindo mesmo o nome de Flávio Dino. Logo depois, então, que foi divulgada uma nota pelo Palácio do Planalto, pela Secretaria de Comunicação Social, diversas repercussões, principalmente no Supremo Tribunal Federal. O presidente do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso, elogiou as duas indicações feitas pelo presidente Lula e, horas depois, pelas redes sociais, outros ministros se manifestaram. A exemplo de Alexandre de Moraes, presidente também do Tribunal Superior Eleitoral, ainda Cristiano Zanin e Luiz Edson Fachin, todos eles elogiando as duas indicações feitas pelo presidente da República. Agora há pouco, por volta de 2 da tarde, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deu uma entrevista coletiva dizendo que a expectativa dele é colocar em votação esses dois nomes, tanto do STF quanto da PGR, até o dia 15 de dezembro. Ele disse que o Senado vai fazer um esforço concentrado para colocar em votação, então, esses dois nomes. Primeiro, na Comissão de Constituição e Justiça, cada um deles, tanto o Flávio Dino quanto o Paulo Gonet Branco, precisa da maioria dos 27 votos da CCJ e logo depois, se aprovados, de novo, cada um deles precisa da maioria dos 81 senadores do plenário, ou seja, a aprovação na CCJ e também no plenário. Portanto, já com essa movimentação definida por parte do Senado e principalmente com as indicações já feitas e até mesmo protocoladas ao senador Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, o Lula acabou colocando então um fim a uma espera de 58 dias pelas indicações desses nomes. Evandro. Muito obrigado pelas informações, André Anelli. Boa tarde para você. Se tiver novidade, é só chamar a gente aqui com mais repercussão. Já quero colocar aqui no nosso telão como é que foi a publicação feita pelo presidente da República nesta tarde para confirmar a indicação de Paulo Gonet e também de Flávio Dino para Supremo Tribunal Federal e Procuradoria-Geral da República. O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, encaminhou nesta segunda-feira, 27 de novembro, ao presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, as indicações de Flávio Dino ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet ao cargo de Procurador-Geral da República. Hashtag Equipe Lula. Hashtag Equipe Lula, como é que vocês avaliam essas indicações que vêm finalmente, inclusive na Procuradoria-Geral da República? Foi o maior tempo que um presidente da República levou para fazer essa indicação, viu, Luiz Felipe Dávila? É verdade, demorou demais. Mas a indicação de Paulo Gonet pela PGR é uma boa indicação, uma indicação técnica, como nós já conversamos algumas vezes aqui no 3 em 1, e não vejo que terá nenhuma reação no Congresso Nacional, no Senado Federal, para ser aprovada. Agora, a escolha de Flávio Dino é a pior escolha que o governo poderia ter feito nesse momento. Por quê? Porque trata-se de um político.
Trata-se de uma pessoa, no momento em que tem essa tensão entre os poderes, que existe o ativismo do judiciário se intrometendo no legislativo, levar um político com o peso do Flávio Dino e principalmente com as polêmicas criadas durante o seu ministério, ele nunca foi o cara da conciliação, ele foi o cara que jogava lenha na fogueira, é um péssimo sinal de que essa tensão vai continuar. Então, infelizmente, mostra, nesse sentido, o presidente da República pouca sensibilidade para escolher alguém para diminuir a tensão entre os poderes. Uma pessoa com um perfil mais técnico, mais focado nas questões constitucionais e menos ligado à interpretação política. Porque imagina só Flávio Dino no Supremo com a sua visão política, a sua visão ideológica, interpretando a Constituição. Vamos continuar, sim, com mais tensão entre o poder judiciário e legislativo por causa dessa indicação. Fábio Piperno, você acredita que essa escolha possa elevar essa tensão, a exemplo do que diz aqui o nosso amigo Dávila? Em relação ao Flávio Dino, eu até já tinha me manifestado anteriormente, porque o Flávio Dino, talvez ele fosse um ótimo nome se fosse indicado por qualquer outro personagem em qualquer outro momento. Ele é um juiz enfim, ele foi juiz por 12 anos, integrou o Conselho Nacional de Justiça. Integrou o Conselho, tem obras publicadas e tal, não tem notório saber jurídico. Então, do ponto de vista da formação técnica, não há o que se retorquir sobre esse nome. O problema todo é que o Flávio Dino, ele foi senador, ele foi governador, ele é ministro da Justiça do presidente Lula e mais do que isso. Ele é, na verdade, um ministro do choque. Ele não tem sido uma figura que acabe ignorando polêmicas e tal. Não, muito pelo contrário. Ele é, inclusive, o maior polemista desse governo. Sim, é combativo. Ele é muito combativo. Ele gosta, né? Ele gosta do embate. Aliás, ele já foi inúmeras vezes aí a várias comissões e esse encontro nunca foi algo suave. Sim, ele não se sente acuado em situações de constrangimento, de polêmica ou até de confronto. Ele gosta de confronto, ele tem muita facilidade para isso. Veja, desde 1894 o Senado não recusa uma indicação. Olha, naquele momento foram 5 vetos, né? E um deles, inclusive, do Cândido Barata Ribeiro, porque era médico. Então, naquele tempo, a Constituição de 1891, ela estabelecia que o indicado tinha que ter notório saber, mas não especificava se esse notório saber necessariamente tinha que ser jurídico. Aí o Senado aproveitou e vetou um monte, mas vetou por isso. De lá para cá, já são 129 anos e não houve problema algum. O André Mendonça raspou a trave, ele teve 47 votos. E é possível que a aprovação do Flávio Dino também não ocorra com tanta facilidade. Ô Gustavo Segré, o que já dá a esperar é que a oposição vá questionar e principalmente vá tentar impedir que Flávio Dino assuma este cargo, porque das várias vezes em que ele foi confrontado ou que essas situações que o Piperno mencionou aconteceram, foi justamente a oposição chamando esse ministro da Justiça para questioná-lo sobre esse assunto e também sobre segurança pública. Isso pode se repetir ali no Senado, no teu ponto de vista? Eu não sei se pode, mas deveria pelo menos ser questionado. Porque se a gente pega, Evandro, o currículo do ministro da Justiça, Flávio Dino, a gente não tem o que discutir. Ou seja, eu pego um currículo, esqueço o nome, esqueço a sua trajetória política e eu vejo que a pessoa tem capacidade técnica como para ocupar esse cargo. Inclusive, muito mais que muitos ministros que hoje fazem parte do STF. O problema está exatamente no que mencionou Dávila e concordou o Fábio Piperno. É a questão política. Nós estamos vendo a possibilidade de ter um soldado do Lula no Supremo Tribunal Federal. E isso vai de encontro a outra questão, que é a situação hoje. Um problema em que o STF se involucra em questões legislativas, participa junto com o Executivo na resolução desse problema e me parece que foi nesse jantar em que estava Flávio Dino, que estava Messias, que estava Gilmar Mendes,
que estava Alexandre de Moraes, Barroso não tinha participado, em que era para encontrar um ponto de pacificação na problemática da PEC do Senado com o STF, colocando limitações às definições monocráticas, que pode ter surgido o nome, a venção final do Flávio Dino para o STF. E é preocupante, porque a personalidade do ministro vai de encontro ao que deveria ser, novamente, a invisibilidade do Poder Judiciário, dos juízes, do STF, uma coisa mantida na divisão dos três poderes, do espírito das leis de 1748 de Montesquieu. Então, dá a sensação que é uma nomeação muito mais política que técnica para proteger a modalidade de amizade com o presidente, e vou ser mais amplo, do Supremo Tribunal Federal com o Poder Executivo. Me abstenho de fazer nomes. É a instituição presidencial, independe do Lula nesse caso, mas não me parece que serva para pacificar a sociedade nessa grieta que tem, nessa distância que tem entre o governo e a oposição e os eleitores de um e do outro. Bom, já temos um consenso aqui, Alan Gani, de que poderia não haver pacificação em torno no nome de Flávio Dino. Os três aqui concordam com essa situação diante da exposição política que ele já sofreu, sofre e que também que ele escolheu passar ao longo de sua carreira, fora a parte jurídica e técnica da qual a gente não está questionando aqui. Mas eu quero saber de você como é que você enxerga essa possível movimentação da oposição e se isso pode fazer diferença na sabatina dele, que deve acontecer dentro de 2 semanas. Eu acho que pode sim, mas ele acredita que vai ter os votos suficientes para acabar sendo ministro do Supremo Tribunal Federal. Acho que vai ser uma votação muito apertada, mas ele acaba virando ministro. E, Evandro, eu só quero relembrar aqui algumas das polêmicas. Vou trazer apenas fatos aqui, né, onde o Ministério da Justiça se envolveu, onde ele é o chefe do Ministério da Justiça. Então, por exemplo, o ministro, ele subiu o morro para receber um documento de uma ONG pedindo para a polícia não entrar mais, fazer operações no morro. Essa foi uma das polêmicas, movimentou muito as redes sociais. Depois teve o episódio da dama do tráfico frequentando o Ministério da Justiça, outra polêmica. Teve polêmica que ele é um dos ministros que mais utiliza os aviões da FAB. Inclusive, o destino final na sexta-feira não é para outros estados, e sim para o Maranhão, também trazendo aí polêmica envolvendo o nome dele. Depois, transferindo, né, do Exército, os CACs do Exército para a Polícia Federal, restringindo o controle de armas. E, ao que eu vejo que é a mais grave de todas, quando ele diz que quer regular, desculpa, o ato falho aqui, regular as redes sociais, porque essas plataformas são plataformas de direita e do poder econômico. Então, que está parado ali no Congresso, tá parado, que é o PL das fake news. Exatamente. Então, isso mostra a visão que ele tem sobre liberdade. E aí, quando a gente está falando que ele vai ser ministro do Supremo hoje a gente sabe que é a figura mais poderosa do Brasil, né? Os 11 ministros do Supremo têm muito poder. E aí, quando ele já dá essa sinalização ideológica em relação ao que ele pensa de liberdade, eu acho que é uma indicação muito complicada, uma indicação política, né? E que num momento muito tenso, porque tudo que a gente quer agora, Evandro, são ministros defendendo o que está escrito na Constituição e não trazendo para o lado ideológico. Alguns dos ministros da Corte não concordam com você, viu, Alan Gani? Eu quero trazer aqui uma manifestação do ministro Alexandre de Moraes sobre a indicação, então, de Flávio Dino e Paulo Gonet pelo presidente Lula. O presidente Lula indicou 2 grandes juristas e competentes homens públicos para o Supremo Tribunal Federal e para a Procuradoria-Geral da República. Flávio Dino e Paulo Gonet são escolhas sérias e republicanas e, uma vez aprovados pelo Senado Federal, contribuirão para o fortalecimento de nosso Estado democrático de direito, publicou o ministro Alexandre de Moraes, Luiz Felipe Dávila. Então, esses são 2 outros problemas que nós falamos muito do Flávio Dino, mas não falo de 2 outros atores importantes, os atores do Supremo e o presidente da República. Primeiro, é um absurdo membros do Supremo Tribunal Federal começar a tuitar
para fazer torcida para um nome que está sendo indicado e que não foi ratificado pelo Senado. De novo, é pressão política indevida, qualquer manifestação que não seja nos autos. Isso é que o Supremo precisa voltar a cumprir o seu papel constitucional. E segundo, a escolha do próprio presidente Lula, que indica que Lula não aprendeu nada. Ele quer que o Supremo Tribunal Federal seja apenas o braço do poder executivo para legitimar as decisões do judiciário e do governo, do executivo e do governo. Não é esse o papel. O papel é preservar a independência entre os três poderes, é interpretar a Constituição e não ter um poder judiciário que seja subserviente ao poder executivo. Então, a indicação como foi, tanto de Dino como de outros membros, mostra que o presidente está em busca de aliados políticos no Supremo e não de juristas isentos que vão interpretar a Constituição de acordo com a Constituição e não de acordo com a vontade política do Palácio do Planalto. Fábio Piperno, o presidente da República estaria atrás de aliados políticos dentro do Supremo Tribunal Federal, e você acha que essas questões às quais foi exposto o ministro da Justiça, Flávio Dino, e que inclusive foi defendido pelo presidente da República como uma possível vítima de muita fake news, tem a ver com essa situação? Aliás, a fake news foi evidente, a montagem da foto dele lá com aquela senhora aí. Esse é um aspecto menor. Na verdade, infelizmente, o presidente Lula, ele mantém uma tradição que vai sendo seguida por todos os presidentes da República do Brasil, inclusive por ele lá atrás. Todos os presidentes da República do Brasil, veja, do primeiro dessa fase de redemocratização, que é o Sarney, e não vou nem falar dos militares e tal, mas todos eles acabam nomeando para o STF pessoas, juristas e tal, que trabalharam com eles. Eu acho que isso é uma tradição ruim. Por exemplo, o Sarney lá atrás nomeou o ministro Celso Mello. Ah, mas o Celso Mello não era um político, era um grande jurista. É verdade. E se comportou assim até o final. Mas porque era da personalidade dele. De qualquer forma, era alguém que tinha trabalhado com o presidente Sarney. O Fernando Henrique, por exemplo, nomeou o seu advogado-geral, né? O Gilmar Mendes. Pega o outro aí, enfim, o Lula lá atrás. O Temer, por exemplo, levou para o STF o Alexandre Moraes, que tinha sido ministro dele. Então, eu não gosto... o Bolsonaro, então, levou o André Mendonça, que tinha sido ministro da Justiça e alguém ainda com o carimbo terrivelmente evangélico. Então, eu não gosto disso, já me manifestei aqui. Eu acho que os presidentes da República, todos eles, não deveriam agir assim. Mas, infelizmente, isso se tornou uma tradição brasileira. Segreste levantou a mão? Levantei a mão, sim, porque quando a gente avalia essa situação, pensamos um pouquinho fora da caixinha, né? A situação em que, por exemplo, nós assistimos um ministro, como muito bem mencionou Dávila, fazendo apreciação de valor sobre uma proposta do presidente Lula, que é um direito constitucional do presidente, mas sem ter sido aprovado pelo Senado, é totalmente desnecessário, não precisa disso. Ele pode manifestar o seu apoio pessoalmente, se for o caso, o que eu acho que aconteceu nesse jantar no Alvorada. Mas é uma pressão muito direta para os senadores que devem ou não apoiar ou rechaçar essa nomeação, indicando, eu que sou ministro, eu gostaria que esse nomeado seja ministro também. Sim. Qual é o objetivo disso? Não precisa disso. E aí nós observamos que, de alguma forma, funcionaria como um apêndice, como muito bem mencionado. O Executivo tem que carimbar, através do STF, muitas das questões que ele resolve. Colocar pessoas do vínculo amigável do presidente gera uma sensação de inconformismo por parte de uma sociedade que já está desconforme com um monte de coisas. Isso não ajuda a pacificar. Eu quero até colocar aqui para vocês a manifestação também do ministro Flávio Dino depois dessa indicação. Joga aqui no telão para a gente, Vitinho.
O presidente Lula me honra imensamente com a indicação para o ministro do STF. Agradeço mais essa prova de reconhecimento profissional e confiança na minha dedicação à nossa nação. Doravante, irei dialogar em busca do honroso apoio dos colegas senadores e senadoras. Sou grato pelas orações e pelas manifestações de carinho e solidariedade, publicou o ministro Flávio Dino, agora indicado oficialmente para o Supremo Tribunal Federal. Falando de Paulo Gonet, que foi indicado para a Procuradoria-Geral da República, é a primeira vez também que a gente percebe que o presidente da República não segue a lista tríplice, que é aquela apresentada pela Associação Nacional dos Procuradores da República. Dessa vez, foram 3 nomes, havia uma mulher também indicada entre essa lista tríplice e o presidente da República partiu para Paulo Gonet. Luiz Felipe Dávila. Bom, eu sou contra a lista tríplice. Por quê? Porque eu acho a escolha do corporativismo é a escolha do presidente da República. E a Constituição diz que essa é uma escolha do presidente da República. O presidente da República tem que indicar. Não tem que ter indicação do corporativismo do judiciário. Então, nisso eu acho que a escolha de Paulo Gonet não precisa ter seguido a listinha tríplice da PGR. Então, um ponto importante aqui... A listinha tríplice, ele faz questão de cutucar. A listinha tríplice. Eu percebo nas entrelinhas aqui. Continue, Davi. Não, mas eu acho que está faltando um outro personagem que vai entrar em campo até o dia 15 de dezembro. Qual? O povo. As manifestações populares contra a indicação do ministro Flávio Dino para o Supremo vão crescer e haverá pressão, sim, sobre os senadores para não aceitar esta indicação. Então, o Alan Gani bem colocou aqui que algumas indicações já passaram apertadas e sem grande pressão popular. Agora, o ministro Dino desperta paixões no povo brasileiro. Então, o negócio é o seguinte, até o dia 15 de dezembro vai ter pressão, sim, e acho que vai ter passeata, vai ter uma enorme pressão sobre os senadores. Então, pode ser que essa votação, né, Alan Gani, vai ser cada vez mais difícil passar lá os votos majoritários para a indicação de Flávio Dino. Concordo absolutamente, Dávila, até porque ontem a gente teve uma grande manifestação em várias capitais, né? Em São Paulo, as imagens mostraram aí, muita gente na Avenida Paulista, e foi uma manifestação que tinha um alvo, né? Vamos colocar que a pauta da manifestação era o ativismo do Supremo Tribunal Federal e um apoio ao Congresso Nacional. Não foi uma manifestação contra exatamente o governo, pedindo impeachment. Então, uma manifestação bastante atípica nesse sentido, numa pauta diferente, numa pauta até mais técnica, né? Menos popular, em relação ao Supremo Tribunal Federal, a atuação de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal. E agora, com essa indicação de Flávio Dino ao Supremo Tribunal Federal, é você jogar querosene na fogueira. Com certeza, né, a população vai se indignar, vai voltar às ruas, vamos ver como é que os senadores vão reagir, porque o senador, ele age também racionalmente. Ele sabe que ele tem o voto lá na frente, né? Agora começa o beijamão, né? E então, opa, peraí, eu vou agradar aqui o presidente, eu vou agradar os pares ou a população, ele começa a fazer esse tipo de conta para saber o que vale a pena para ele. O que foi, Segré? Eu fico perguntando, cadê as mulheres? Cadê as mulheres? Porque era um governo que defendia igualdade de gênero. Será que não tem uma mulher competente? Eu duvido, para mim tem. Tem muito mais que homens, inclusive. Mas será que não tem nenhuma mulher competente para ser proposta? Agora ficaram 10 ministros homens e uma ministra mulher. Tinha 2, agora tem uma. Ué, e a defesa? Aqueles que fizeram ele na igualdade de gênero, cadê? Não está manifestando? Ninguém vai se manifestar? As defensoras feministas não vão fazer nenhum comentário? Oh, curioso. Bom, essa foi uma questão muito questionada também, porque Rosa Weber deixou o cargo e havia uma pressão sobre o presidente da República, que tanto falou em diversidade e em respeito à mulher ao assumir o cargo, para justamente nesse momento em que há um dos principais cargos do país, você ter então uma presença feminina assumindo o lugar de uma outra mulher que se aposentou. E realmente não foi o que aconteceu, porque à época o presidente da República disse que não escolheria cargos por questões de gênero, mas sim por vários outros pontos que ele levaria em conta ali, Fábio Piperno, mas pega mal? Aliás, fala-se inclusive que o nome mais forte para substituir o do Flávio Dino seja exatamente o da Simone Tebet. Sim, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. De qualquer forma, eu queria chamar a atenção para uma coisa que aconteceu na semana passada e que acabou, na minha avaliação,
provocando uma série de avaliações equivocadas. E foi a questão da PEC, da aprovação da PEC, o voto lá do polêmico voto do Jacques Wagner, e uma suposta conclusão, uma suposta avaliação de que o presidente Lula estaria fazendo campanha aí contra a PEC, em favor do STF. Imagina se o Lula, poucos dias antes de indicar o Flávio Dino, sabendo que ele ia precisar dos votos dos senadores e do empenho do Rodrigo Pacheco, faria campanha naquele momento, uma semana atrás, contra uma PEC proposta, patrocinada pelo presidente do Senado. Então, para mim, também as pontas vão se amarrando de uma outra forma. Quer dizer, é evidente que o presidente Lula não ia confrontar o Rodrigo Pacheco sabendo que, bom, eu vou indicar o Flávio Dino daqui a pouco e vou precisar dele. Eu acho que o jantar que foi convocado em seguida lá com ministros do STF, a participação inclusive do Flávio Dino e de outros personagens, ajudam em grande parte a explicar isso. 4h27, rapidamente, Gani, 4h27 da tarde, quem nos ouve pela rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas, vamos firmes e fortes. Pode continuar. Não, é um bom ponto que você levantou, mas eu também me pergunto, será que o Lula não estava na dúvida com outro nome, e aí, dada a reação dos ministros do Supremo, e a gente sabe que o Flávio Dino é o queridinho de 2 ministros do Supremo com bastante poder, será que daí, justamente para apaziguar a situação, botar os panos quentes, você fala, bom, agora, se eu estou na dúvida, vai ser o Flávio Dino? Nos últimos dias, a gente viu muitas manifestações, pistas e até colunistas falando sobre a preferência de determinados ministros. Então não havia consenso. Tinha uma ala lá que torcia pelo Messias. Sim. Uma outra ala gostaria de ver o Flávio Dino. E que torcia pelo Messias porque dizia que ele era mais próximo do PT e poderia representar de uma maneira mais intensa. Então não havia consenso. E eu acho que, na verdade, a preocupação do Lula é muito mais do que agradar os ministros do STF era exatamente não desagradar o Rodrigo Pacheco. Agora, tem uma questão sobre o Paulo Gonet, que é diferente do que vocês mencionam aqui sobre Flávio Dino, que ele divide bastante aí as opiniões, exatamente porque já tomou decisões favoráveis à direita aqui no país, já tomou posições favoráveis à esquerda, e isso o coloca nesse ponto de equilíbrio que se espera de um procurador-geral da República, e por isso eu não ouvi nenhum de vocês falando de uma maneira mais crítica sobre esse nome, hein, Gani? Exatamente, né? Ele não gerou grandes reações. Vamos lembrar que ele estava entre as preferências de Jair Bolsonaro, inclusive, se eu não me engano, quem apresentou ele a Jair Bolsonaro, ou levou ele, foi a deputada Bia Kicis. Então ele agrada a direita, agrada a esquerda, agrada o establishment, muitos ministros do Supremo, e a gente sabe que na prática, indicações de procuradores, ministros, tanto do STJ, do Supremo, acabam tendo um peso, não é uma indicação meramente técnica. Então eu acho que sim, ele reúne as condições técnicas e também políticas para o cargo. O grande problema é o ministro Flávio Dino. É aí que a cobra vai fumar. Que foi... Não, e as decisões dele, essa independência mostra justamente que ele tem um jeito de interpretar as leis que agrada de um lado depois agrada o outro. Isso mostra essa independência que nós precisamos ter hoje na PGR, que também foi um órgão que não seguiu à risca o que deveria ter em termos de independência. O procurador Augusto Aras deixou o cargo e ninguém percebeu, né?